Olá, crianças. Vamos lá para mais uma semana de aula. Eu vou explicar a atividade para vocês e vamos começar com a disciplina de língua portuguesa, né? Hoje, 5 de outubro, e nós vamos ver palavras que terminam com a letra O ou a letra U. E essa atividade está aí na página 97. Apenas essa página. Quero pedir que, por favor, vocês abram aí o livro, página 97. O e U em final de palavras. Quando a palavra termina com a letra O ou com a letra U. Então, aqui no número 1, vou explicar a atividade para vocês, não tem um assunto, mas aí vocês vão saber responder. Na letra A, no primeiro quesito, está sendo pedido que vocês leiam esta parlenda. A parlenda diz assim: viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Pronto, essa é a parlenda. Na letra A, está pedindo para você pintar de verde a palavra oxítona e de vermelho a palavra paroxítona. Lembrando, né, o que são palavras oxítonas, que tem a última sílaba forte, tá bom? Como exemplo, a palavra chapéu, né? O péu é a sílaba forte, então essa palavra é oxítona. E o que são palavras paroxítonas? Que tem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, mais forte, tá bom? E aqui, ó, o livro destacou dessa parlenda aqui em cima essas duas palavras, rabo e tatu. Então, você vai pintar de verde a palavra oxítona. E qual é a palavra oxítona? Que tem a última sílaba forte. E entre a palavra rabo e a palavra tatu, a palavra que tem a sílaba mais forte sendo oxítona é a palavra tatu. Para você saber, crianças, qual é a sílaba tônica, você fala a palavra como se você estivesse chamando a uma pessoa. Por exemplo, se na sala eu fosse chamar a Bianca, por exemplo. Então, eu falaria assim, Bianca, Bianca. Então, qual é a sílaba forte? Não é o an da palavra Bianca? Então, quando você falar uma palavra, fale como se você estivesse chamando, que tivesse alguém com aquele nome. E aí, a sílaba onde você puxar mais ou se demorar mais é a sílaba tônica. Então, na palavra tatu, vamos chamar o tatu como se fosse alguém com esse nome. Então, olha só como é que fica. Tatu, tatu. O tá, a gente quase não pronuncia, não é isso? Mas o tu é a sílaba forte. E é necessário que você chame correto, porque você pode dar ênfase, né, colocar força na sílaba errada. Mas aí você vai logo perceber, quando você falar em voz alta. Por exemplo, se eu dissesse assim, não, tia, não é o tu, é o tá. Então, como é que a gente chamaria? Tato, Tato. Mas o nome é Tato? Não, é tatu. Então, como é que fica correto? Tatu, tatu. Então, o tu é a sílaba mais forte. Então, você vai pintar de verde a palavra tatu e de vermelho a palavra rabo, que é a palavra paroxítona, onde a antepenúltima sílaba é a mais forte, tá bom? Letra B, você vai pronunciar as palavras em voz alta, no caso a palavra rabo e tatu, e você vai, representada pelas letras O e U, e você vai dizer qual é a semelhança e qual é a diferença, tá bom? Então, crianças, quando a gente fala a palavra rabo e tatu, ela não tem diferença, porque a gente
está vendo aqui na escrita que a palavra rabo termina com O, mas na pronúncia não parece que ela terminou com a letra U, né? Igual tatu. Então, quando a gente pronuncia essas duas palavras, uma termina com a letra O e outra termina com a letra U, elas são semelhantes ou são diferentes? Então, você vai botar que ela é semelhante, né? Pelo menos no som, ela é semelhante. Na escrita, muda, mas no som, elas são semelhantes. Agora aqui, leia essas palavras também em voz alta e você vai circular a sílaba tônica. Lembre-se, você chama a palavra como se estivesse chamando alguém. Por exemplo, a palavra estado. 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 Então, qual é a sílaba tônica? A sílaba tá. Angu. Angu. Então, a sílaba tônica é o gu. Vitiligo. Vitiligo. Então, a sílaba tônica é o li. Você vai circular. Eu aqui estou sublinhando, mas o que você vai fazer, na verdade, é envolver. Tá bom? A sílaba tônica. E eu vou deixar que vocês chamem essas três para me dizer qual é a sílaba tônica. E na letra D, depois que você envolver a sílaba tônica, você agora vai organizar estas 6 palavras aqui, ó, no lugar certo, dizendo qual delas são oxítonas e qual delas são paroxítonas. Então, se a última sílaba, como no caso a palavra angu, foi a última sílaba, a mais forte, então ela é oxítona, você vai escrever a palavra angu aqui. Por exemplo, a palavra estado, a sílaba mais forte foi a antepenúltima. Então, você vai escrever a palavra estado aqui. Vitiligo também é uma paroxítona. Tá bom? Então, façam aí, descubram, circulem a sílaba mais forte e depois escrevam a palavra no lugar certo. E para encerrar nossa tarefa, o livro trouxe uma cruzadinha para você preencher com o nome das figuras. E preste atenção como terminam essas palavras, certo? Por exemplo, a palavra caju termina com a letra U. Urubu também termina com a letra U, tá bom? Essa palavra aqui, ó, bambu, bambu, a pronúncia é U, mas só que ela termina com a letra O, tá bom? Aliás, bambu termina com U, certíssimo. Estava confundindo aqui. É a palavra sino. Sino, a pronúncia parece U, mas ela termina com a letra O. Sino, tá bom? Menino, aparentemente termina com U, mas a escrita é com O. Menino, tá bom? Canguru, termina com U. E pato termina com O, tá bom? Então, preencham aí a cruzadinha. E essa é a nossa atividade de língua portuguesa.